Olá a todos, a gente vai dar início à apresentação do nosso grupo, da disciplina Química Orgânica. O grupo é formado pelos discentes Edevilson Rodrigues, Iago Pantoja, Laila Souza e ministrada pelo professor Alex Izuka. Ficamos com compostos nitrogenados. O que vem ser os compostos nitrogenados, né? Eles são moléculas orgânicas que contêm átomos de nitrogênio. Como podemos observar aqui, dentro da sua estrutura podem ter um átomo ou mais de nitrogênio. A gente vai ver um pouquinho mais a fundo, de acordo com que vai passando os slides, a gente vai podendo entender melhor como que ocorre essa transformação e essa substituição. Bom, antes de entrarmos propriamente dito nas aminas, a gente precisa conhecer pelo menos o elemento nitrogênio, né? E as suas características e como o nitrogênio, juntamente com as suas características, vão influenciar nesse processo. O nitrogênio está localizado na tabela periódica dos elementos no grupo 15, ou família 5A, como vocês podem perceber aqui. Tem o número atômico de valor 7. Bom, o nitrogênio ele é um elemento químico que desempenha um papel fundamental na química orgânica. Como assim, né? Formando muitos compostos orgânicos essenciais, que até muitos deles estamos estudando agora. Algumas características químicas orgânicas também do nitrogênio podem incluir, como os grupos dos aminos, as bases nitrogenadas. Aminas são conhecidas, né, pela sua reatividade básica devido à presença do par, né, de elétrons no átomo de nitrogênio. Elas podem agir como nucleofílicos em diversas reações orgânicas. A diversidade de compostos encontrados na natureza são utilizados em várias aplicações, desde de fármacos até mesmo em materiais poliméricos. E relacionado ao número atômico, né, como que a gente pode observar essa importância do número atômico do nitrogênio? É porque ele representa justamente a quantidade de prótons, né, em seu núcleo. Tem como implicação significativa na química e em várias áreas, principalmente na orgânica, que é a qual a gente estamos estudando, e influencia nas suas propriedades químicas de várias maneiras, que a gente vai, de acordo com que a gente for adentrando na apresentação, isso vai ficar um pouco mais claro. Uma das capacidades dele, né, é justamente formar ligações covalentes. Bom, em resumo, a gente pode falar que as propriedades químicas, né, específicas desse elemento, decorrente do seu valor atômico e também a sua configuração, né, eletrônica, são cruciais para a participação em uma variedade de reações, conferindo características únicas aos compostos nos quais a gente vai estar explicando e conhecendo aqui ao longo da apresentação. Agora vamos falar um pouco do ciclo, né, do nitrogênio, como que ocorre ele no nosso ambiente. É até importante destacar que um dos mais importantes, né, para o ecossistema terrestre é o ciclo do nitrogênio. Não só porque ele é um elemento de grande relevância assim, na área da química, mas sim porque todos os seres vivos dependem do nitrogênio. Não só para a produção de moléculas complexas que são necessárias para o nosso desenvolvimento, né, o desenvolvimento até mesmo dos vegetais, e como aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos. É importante a gente dar um destaque aqui justamente só para a gente observar como que ocorre esse ciclo, né? Como que ocorre com os animais, o solo. Vemos que está todo mundo envolvido aqui nesse ciclo, desde as bactérias, os vegetais, cada bactéria com as suas atividades específicas, né? Que vão utilizar o nitrogênio de alguma forma ou seus derivados, e dependendo assim fazendo associações, né, com fungos, com outros seres vivos, né, para que o ciclo continue e possa, né, todo tipo de ser vivo aproveitar aquilo que o nitrogênio lhe dispõe, ou seja, as plantas, os animais, os fungos, as bactérias. Então esse ciclo é bem evidente nessa figura, como vocês podem estar observando, a importância dela para os seres vivos em geral. Agora sim, né, vamos falar sobre a função orgânica amina. As aminas são uma classe de compostos químicos orgânicos nitrogenados derivados da amônia.
Mas o que vai ser a amônia, né? A amônia, como eu coloquei um ponto aqui, são compostos químicos, né, constituídos por um átomo de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Então a gente faz a pergunta, né? Então como é que se forma a amina? Como já foi falado, né, as aminas elas são derivadas do NH3, né, pela substituição de pelo menos um dos hidrogênios. E na questão da amônia, por um radical orgânico, né? Então eu tenho a formação da função orgânica amina. Então eu posso colocar, ou seja, um carbono no lugar do hidrogênio, 2 carbonos, 3 carbonos. Aí, de acordo com quantos carbonos vêm ficar no lugar do hidrogênio, vai sofrer uma denominação de acordo com essa interação. Agora a gente vai falar um pouco das características, né? São classificados conforme o número de radicais que substitui os hidrogênios inicialmente presentes na amônia. Então a gente botou aqui um esquema bem fácil de simplificar, bem didático. Temos aqui a amônia, no qual da amônia vamos derivar 3 tipos de amina. Temos aqui a amina primária, que segue um radical. Temos a amina secundária, no qual vamos ter o nitrogênio aqui ligado a 2 radicais. E vamos ter a amina terciária, que estão ligados 3 radicais orgânicos aqui com o nitrogênio. Como eu falei anteriormente, né, a gente pode trocar a questão do hidrogênio com carbono, por exemplo, e aí vamos ter, né, a denominação de amina primária, né, vamos ter o composto amina primária. Se eu fizer a substituição por 2, né, aqui se eu substituir por 2 carbonos orgânicos, vamos ter também a amina secundária e assim sucessivamente, né, até o terceiro. Vamos ter essas 3 classes aí. Agora a gente vai falar um pouco dessas características, né? A substituição do hidrogênio, né, por radicais orgânicos. Como eu falei anteriormente, a gente vai ter a estrutura sem ter havido nenhuma substituição. Após haver a substituição aqui nesse exemplo a seguir, a gente viu que foi substituído aqui um hidrogênio. No caso aqui a gente vamos denominar a amina primária. E no segundo caso foi substituído aqui, como está em destaque, dois átomos de hidrogênio, no qual vamos ter a amina secundária. Vamos falar um pouco agora sobre as características físicas. Bom, primeiramente vamos ver que elas são polares. Como elas são polares, né, a gente vai ter essas moléculas que são estruturas que apresentam 2 polos, positivo e negativo, né, e vão interagir por meio de forças de polo ou covalente. Uma das características é que as aminas primárias e secundárias formam ligações de hidrogênio. Aminas terciárias formam ligações do tipo de polo, ou seja, cada uma dentro das suas características. Aminas com até 5 carbonos são solúveis em água. A partir de 6 carbonos já são consideradas praticamente insolúveis em água. Ou seja, essas características da quantidade de carbono em sua cadeia interferem diretamente nas suas características físicas. Continuando ainda com as características físicas, vamos falar um pouco sobre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Eles apresentam o ponto de fusão e ebulição alto, né, em relação a qualquer composto orgânico apolar, isso fazendo uma comparação. Temos aí também as aminas de até 3 carbonos, eles se encontram num ambiente na sua forma gasosa. A partir de 4 a 12 carbonos são líquidos em temperatura ambiente. Vimos aí também, né, que para que haja essa troca de estado físico, né, é importante levar em consideração o número de carbonos no qual a cadeia possui. É importante levar se é saturada ou insaturada. São determinados fatores que vão definir o ponto específico no qual aquele elemento vai passar de líquido para gasoso ou de sólido para líquido.
Agora a gente vai falar um pouco sobre as características químicas. São bases orgânicas, né? Ou seja, temos aqui um exemplo que é a metilamina, que é proveniente, né, do excremento dos peixes, e seu subcomposto são utilizados na agricultura como fertilizantes. Temos as aminas aromáticas, né, que quanto maior o caráter básico, maior será a probabilidade da reação com certa substância, isso facilita esse tipo de interação. Temos aqui um exemplo de anel aromático, e as aminas, né, elas recebem, né, essa classificação, digamos assim, como base na química orgânica, justamente por apresentar um par de elétrons acima do átomo de nitrogênio. Esse par de elétrons pode ser compartilhado, né, formando aí uma ligação covalente, né, conforme a definição de Lewis, que a gente já pôde estudar anteriormente nas aulas de química. Essas moléculas apolares também, já pegando nas características físicas, como eu falei anteriormente, elas reagem com ácido, né, caracterizando uma reação de neutralização, coisas que também já vimos. Agora eu botei aqui um exemplo para a gente entender um pouco como que ocorre essa reação de neutralização. Temos um ácido mais a base, no qual vai gerar sal e água. Nessa reação aqui vamos chamá-la de neutralização. Agora outro ponto que a gente vai entrar aqui é na questão da nomenclatura. Para cada tipo de amina, seja primária, secundária ou terciária, vai ser um tipo de nomenclatura que devemos seguir, né? Uma ordem. No caso aqui, quando são aminas primárias, temos o prefixo mais o infixo e a terminação amina. Temos uns exemplos aqui. 2 carbonos, terminação et. Ligação simples, terminação amina, ou seja, etamina. Então a gente pode ver que não é tão complexo assim, né? Existem alguns compostos que são bastante fáceis até mesmo de nós chegarmos na nomenclatura, mas podemos ver que existem vários exemplos, até mesmo como o anel aromático aqui. Seguindo essa ordem aqui, chegamos à besanamina e temos agora as aminas secundárias e terciárias. O substituinte com a cadeia mais longa será considerado a cadeia principal. As demais cadeias são consideradas substituintes e devem ser precedidas pela letra N, como no exemplo a seguir. Cadeia principal, 3 carbonos, vamos colocar o prop, ligação simples, an, terminação amina, e o substituinte do nitrogênio, né, que é N-metil. Ou seja, temos aqui o composto N-metilpropan-amina. Mais à frente agora eu vou dar de uma forma mais fácil assim, de entendimento. A nomenclatura das aminas primárias, como eu falei anteriormente, temos o radical mais a terminação amina. Temos aqui o metil com amina, ou seja, metilamina. Isso na questão das aminas primárias. Quando chegamos nas aminas secundárias, temos o prefixo di, temos mais o radical e a terminação amina. Aqui nós temos o metil, amina e metil, né? Temos então o dimetilamina. Já na questão das aminas terciárias, vamos colocar o prefixo tri, mais o radical, mais amina. Segue o mesmo padrão das demais que a gente já falou anteriormente, da primária e secundária. Então, nesse composto temos o trimetilamina. E agora a gente vai dar continuidade nos demais compostos.